Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero apresentar a metafísica do boiceta. E de uma ou de outra maneira isso aqui vai agregar na tua vida, ao menos por entender o que é esta filosofia por detrás do termo boiceta. Deixa um eicopinito aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui de trás, a cidade de Goiânia, uma linda paisagem ao pôr do sol de Goiânia. O pôr do sol aqui é mais ou menos 6h30 da tarde. Diferente, né? Nos outros vídeos o pôr do sol é bem mais tarde. Deixa o eicopinito aqui e vamos conversar sobre um assunto sério, um assunto crucial, um assunto que todo homem tem que ter domínio, pois talvez isso caia no Enem. Boiceta. Vamos falar sério agora? Se me pedissem para definir o que é boiceta, eu não saberia. Eu não sei, em questão de orientação sexual, o que significa realmente, o que isso determina com relação a alguém ter nascido de uma forma, ter se transformado em outra, e eu não sei o que isso significa, eu também nem estou buscando saber. Não porque eu sou ignorante, mas é porque eu entendo que eu não tenho a capacidade de entender isso. Porém, como é uma palavra que ficou muito famosa uns meses atrás, até de forma pejorativa, tem como a gente usar essa palavra numa semântica específica para representar alguém de uma maneira específica que está no imaginário coletivo. Então podemos dizer que tem dois significados para essa palavra. Um significado é o que os boicetas usam para se definir, uma forma do ego dessas pessoas dizerem para o mundo, olha como eu sou diferente dos demais, e tá tudo certo e a gente nem se mete nesse assunto. E outra, nós, que nem entendemos do que se trata, usamos essa palavra para definir alguém que a gente não entende muito bem o que é e como se posiciona. Em outras palavras, a gente usa a palavra boiceta como se a gente usasse a palavra beta, que ninguém sabe muito bem o que significa, mas a gente quer um termo para usar de forma pejorativa para alguém que não é o ideal, que está defasado, né? Que é defeituoso, digamos assim. Um beta é um homem defeituoso, como homem, né? Com características de homem. O mesmo vale pro incel, né? O incel tem um significado, mas a gente usa incel para tudo. O cara lá ele é incel, o cara é betinha, o cara é qualquer outro sinônimo. Mas boiceta, especificamente, criou-se uma metafísica por trás. Porque para mim significa aquele homem que tem características de falha como homem, que tem até a intenção de ser, ou que não liga muito para isso, mas que tem características de falha como homem biologicamente falando. Então a imagem que me vem em mente quando eu uso a palavra boiceta é de um gordo, mas não um endomorfo gordo, mas sim de um mesomorfo engordado. Tá entendendo a diferença? É o cara que é desleixado completamente, com a testosterona negativa, pelo seu estilo de vida, pelo jeito que foi criado, pela forma com que se comporta. Esse cara é um cara que está aparentemente derretido. O seu físico passa a uma imagem completa de fraqueza total. Ele é completamente fraco em sua aparência. É um homem que é derretido, é uma geleia derretida, escorrendo, flácido, fraco, dessa forma, nesse aspecto. Eu não sei dizer se esse cara, e também nem me importo se esse cara é homem ou é mulher, mas o que me passa é a imagem de uma pessoa completamente fraca a ponto de, tipo assim, eu sou fraco, mas tão fraco e tão insuficiente como homem que eu desisto de ser homem. Eu desisto de tentar ser homem, porque quando tu para se aprofundar e tentar entender o que tu precisa ser e fazer para ser de fato um homem de verdade, tu entende que é muita coisa. Tu entende que ser homem de verdade é uma questão de se puxar, é uma questão de se esforçar, é uma questão de mentalidade, é uma questão de físico, é uma questão de assumir a responsabilidade para si. É ou não é? O cara pode ser um cara normal, né? Com testosterona boa, vida saudável, uma aparência masculina, mas de mentalidade ele ainda não é bom em ser um homem. Aí ele se depara com um conteúdo
ou um vídeo, um canal no YouTube, ou até mesmo uma mulher em sua vida, um relacionamento, que cobra com que ele seja melhor em ser homem. Aí ele se depara com uma situação de que, putz, é difícil ser homem, não é bem assim. Não é bem assim. Principalmente quando se trata de assumir responsabilidade pela sua vida, pela vida dos outros, no sentido de você ter uma família para sustentar, no sentido de você ter um negócio para tocar, responsabilidade financeira sobre a sua vida. E aí tu vê que não é tão fácil, que exige uma mentalidade muito pesada sobre essa situação. Uma mentalidade que não são todas as pessoas que conseguem. E eu acredito que tem um determinado tipo de homem que é homem, assim, no sentido biológico, que é fraco, talvez até gostaria de ser mais forte, mas olha e percebe assim, eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa condição de ser esse cara forte que a sociedade quer que eu seja, ou pelo menos eu mesmo que teria que ser para ser destacado, né? Eu vou meio que aceitar minha própria fraqueza, porque eu não tenho energia o suficiente para mudar. Então é um conformismo exagerado sobre o tanto que falta para essa pessoa ser um homem de fato. E é isso que eu chamo de o boyzeta. O boyzeta é esse cara que ele olha para todo aquele mundo de informações ou de responsabilidades que ele teria que ter, e ele sabe que é muito pesado aquilo para ele e que só assim ele vai ser homem de verdade, de fato. Então ele pensa, nem vale a pena. Não tô falando de sexualidade, não tô falando de esquerdismo, de cultura woke ou coisa do tipo. Eu tô falando de quando o cara, ele é conformado, de que ele é fraco e de que ele não teria força suficiente para mudar. E aí tá tudo certo. E aí ele é o cara, ele torna-se esse cara que ataca aquele cara que quer ser forte, aquele cara que quer se aprimorar. E isso se aplica em todas as situações da vida. Igual aquele cara que é... Aquela mulher que ela é gorda, por exemplo, e ela critica as mulheres que estão cuidando do seu corpo, até mesmo as outras gordas que estão emagrecendo e que dizem assim: você está mudando para agradar a sociedade, quando na verdade ela está mudando para si mesma, ela está se sentindo melhor, ela está se sentindo mais bonita. Essa é a lógica que eu estou querendo falar. O boyzeta tem essa mesma lógica. O homem que tá se aprimorando como homem, ele tá numa jornada, cara, ao longo da vida, onde é que ele se aprimora fisicamente, financeiramente, o comportamental dele, os relacionamentos dele. E quem olha de fora acha que é bobagem. Mas ele sabe que ele tá melhor a cada dia em seus hábitos, no seu financeiro, os seus bens materiais. E o cara que tá ali, que não consegue mudar, ele tenta colocar o cara que tá mudando pra baixo. Na minha visão, esse é o boyzeta. A mentalidade, a metafísica do boyzeta. É claro que eu não tô falando do boyzeta, o personagem boyzeta, o clássico, o cantor de rap lá, que viralizou. Não, eu estou falando de uma mentalidade, uma metafísica. Daquele cara que é homem e não é ao mesmo tempo. Que às vezes gostaria de ser, mas sabe que não é bom o suficiente para isso. Aí fica aquela confusão. Essa é a metafísica do boyzeta. Deixa o Icopinito aqui. Se você quer aprender mais sobre assuntos masculinos, coisas deste gênero, o primeiro link da descrição é o caminho para você se aprimorar como homem. Um abraço e até o próximo vídeo.